Estamos iniciando mais um episódio do podcast Azul Marinho, podcast dedicado a todas as guardas municipais do Brasil. Eu, subinspetor André Souza, da Guarda de Fortaleza, aqui do meu lado. Subinspetor Geraldo Rodrigues. Hoje, recebendo a ilustre presença do nosso entrevistado, meu amigo Roberto Nascimento, subinspetor da Guarda de Fortaleza, pesquisador e cientista social, um estudioso das guardas do Brasil. Ele vai contar aqui para a gente todo o trabalho que ele faz, mas nós estamos direto do Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Civil, um encontro que reúne mais de 195 guardas de todo o Brasil, mais de 1.100 participantes, e o Roberto vai então compartilhar conosco aqui as suas experiências, o que ele está achando desse momento e o que ele tem para falar sobre a grandeza do que é o trabalho da segurança nos municípios. Roberto, seja bem-vindo ao podcast Azul Marinho. Obrigado. Prazer estar com vocês. Bem, a minha impressão do evento é que um evento é divisor de água, assim, é um marco, né, em relação à discussão de segurança pública local no Brasil. É um evento que são, na verdade, 3 eventos em um, né? 3 eventos simultâneos, e que traz e que consegue reunir no mesmo espaço guardas municipais, agentes de defesa civil, secretários municipais ou de pastas afim à segurança pública, né? À ordem pública. Há uma conexão direta entre essas secretarias, entre esses órgãos. Muitas defesas civis estão dentro de guardas municipais, né? A gente vê, observando pelo Brasil, nas visitas técnicas. Então, há sempre uma relação de integração entre esses órgãos. Então, juntá-los no mesmo espaço para discutir, para intercambiar, isso é maravilhoso. Roberto, não é novidade para você eventos como esse. Na verdade, esse evento está extraordinário, mas você tem uma caminhada Brasil afora, né, fazendo pesquisa nos municípios sobre guardas municipais. Conta pra gente, para quem ainda não conhece Roberto Nascimento, né, e é um orgulho, eu sou suspeito de falar, você é meu amigo pessoal, mas é um orgulho para mim o trabalho que você realiza em prol da segurança municipal, em prol das guardas municipais, né, e a capacidade que você tem de analisar esse trabalho, de compartilhar informações e de fomentar o desenvolvimento também dessas guardas que lhe recebem. Fala para a gente um pouco desse trabalho que você faz. Esse trabalho, em resumo, né, começou há mais ou menos 7 anos, e a gente começou a visitar o Brasil, né, para conhecer de perto, em loco, as boas práticas das guardas, né? O que as guardas fazem de melhor, que ações mais exitosas as guardas têm feito. E a gente começou, de lá para cá, visitamos mais de 80 guardas municipais, né? Inicialmente o nosso foco era as capitais, porque eu tinha o objetivo que concluí de escrever um TCC da minha segunda graduação, que foi o bacharelado em Ciências Sociais, na Universidade Federal do Ceará, comparando as guardas municipais das capitais, fazendo um panorama comparativo em relação ao efetivo, à estrutura, à legislação, enfim. E aí a gente concluiu esse TCC, uma monografia. Depois começamos a escrever alguns artigos que estão hoje em livros, né, em redes sociais também. E a gente buscou fazer essa análise, né, das boas práticas a partir de alguns marcos conceituais, das agendas internacionais da ONU, principalmente. Então, 2 marcos conceituais orientam o nosso trabalho, têm orientado, que é o conceito de segurança cidadã do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que traz eixos, né, científicos que orientam os entes locais, os governos locais, que no caso do Brasil são os municípios, a atuarem em segurança pública. Então, tem eixos bem definidos, é um conceito aplicado já em centenas de países no mundo. As cidades mais exitosas que aplicaram esse conceito, né, desenvolvendo sua política de segurança local, são Medellín e Bogotá, por exemplo, na Colômbia. Mas de lá para cá, o trabalho de segurança cidadã na Colômbia começou há quase 30 anos, mais ou menos. De lá para cá, várias cidades vêm copiando ou adaptando essa metodologia, né, que traz eixos orientadores científicos já comprovados, com evidências. E isso norteia a nossa análise do que as guardas fazem, que a gente percebe que são projetos que se alinham a esses eixos e que têm resultados.
E mais recentemente, né, no pós-2015, a ONU lançou uma nova agenda com um novo conceito de desenvolvimento sustentável, né, trazendo a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E que esses conceitos, esses objetivos, ajudam as guardas, no caso os municípios, a elaborarem, a definirem indicadores nos seus planos municipais de segurança pública. A maior parte das guardas hoje dos municípios não tem ainda planos municipais de segurança pública. E essa agenda da ONU ajuda, né, a definir indicadores e alguns eixos, vamos dizer assim, dentro dos planos. E aí a gente tem analisado também o que as guardas fazem a partir desses objetivos, né, tanto dos eixos de segurança cidadã como dos objetivos. E junto com a pesquisa que a gente faz, né, que a gente vai lá e conversa com o comandante, conhece a estrutura, cataloga um pouco das boas práticas, das ações realizadas, a gente também leva conhecimento. A gente vai compartilhando esses conceitos, né, das agendas internacionais e também relatos das boas práticas que a gente observa em outras cidades, para estimular esse intercâmbio entre as cidades brasileiras, entre as guardas municipais, entre as secretarias municipais. E, geralmente, a gente ministra oficinas, palestras, participação em cursos de formação de guardas municipais, levando esses conceitos e auxiliando os municípios, principalmente elaborarem seus planos municipais de segurança, que é algo que a maioria ainda não tem. Mas ainda bem que esse cara é o meu amigo também. O currículo do cara é sensacional. Extraordinário. Excelente. Né? Dá orgulho de tê-lo como amigo na nossa instituição. E aí, de fato, né, eu já conheço o Roberto há um certo tempo, né, entrou no mesmo concurso, 2008, tive a oportunidade de trabalhar também no operacional, então, além de ser, né, um excelente profissional, né, guarda municipal, também é um excelente pesquisador, cientista político, né? E aí traz essa experiência para nós de todo o Brasil. E aí, Roberto, eu quero falar justamente sobre isso, né? Então, por essas suas visitas, eu acredito que você tenha tanto relatos, né, de boas práticas, como também de experiências, né, não tão exitosas. Então, mas conta para nós aqui as melhores experiências ou boas práticas que você já vivenciou, né, nessas suas visitas pelo Brasil afora. Lógico, e aí eu vou aqui fazer uma ressalva, um adendo, né? Todas as práticas e todas as experiências, elas, dentro da limitação que cada guarda tem, ela tem a sua grandeza e o seu valor, né? Mas é de fato importante que aquelas que você aponta como mais estratégicas, elas possam ser replicadas pelas outras guardas. E esse trabalho que você faz, antes de você trazer compartilhar essa experiência, ele é de extrema relevância, porque quando a gente acessa essas informações que você foi coletar em campo, né, auxilia na disseminação e na possibilidade da gente copiar. E copiar é muito bom quando a prática que a gente copia, ela é exitosa. Pois não, Roberto? Vou tentar resumir, né? Eu vi muita coisa boa, assim, muita mesmo, né? Nessas mais de 80 guardas, algumas das capitais, principalmente, eu visitei mais vezes, né? A do Rio eu visitei já 7 vezes, a de São Paulo 5, e das capitais quase todas eu visitei mais de 2 ou 3 vezes. Então, eu tenho visto que algumas guardas que são maiores, você não consegue ver tudo numa visita só, né? Então, a gente tem muitas boas práticas e também as guardas vão evoluindo o trabalho, novos projetos são criados, né, de um ano para o outro, como, por exemplo, a Guarda de Fortaleza, a gente criou, né, recentemente o GEMP, né, o Grupo Especializado Maria da Penha, que não tinha muito tempo. Então, isso ocorre o tempo todo, essa evolução, né, o incremento na atuação das guardas municipais. Então, cada vez que a gente volta, a gente encontra algo novo, e isso é bem legal. Mas eu posso destacar algumas boas práticas que eu considero, assim, que eu de fato acho incríveis, que inclusive coloquei na minha palestra de ontem aqui no evento, né, no fórum. Por exemplo, boas práticas relacionadas ao operacional, à atuação de segurança urbana, de patrulhamento urbano, de fato, as RUMUs, né, os grupamentos diversos, que aí a gente vai encontrar diversos nomes, como GOI, Grupamento de Operações Especiais, mas, enfim, o pessoal que atua
patrulhando no dia a dia, em praças, em logradouros públicos em geral do município, apoiando, fazendo rondas em torno dos equipamentos públicos municipais, postos de saúde, escolas e outros, né? A mais conhecida são as ROMUs, e também um paralelo aos trabalhos sociais, né? Aos projetos sociais, às ações preventivas de fato, de longo prazo, né? Que trabalham temas sensíveis, inclusive, da sociedade, como o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento à homofobia, ao machismo, né? A gente tem inúmeros projetos, um dos que eu mais admiro e que as guardas têm, e que é cada vez mais comum de realização, são as Patrulhas Maria da Penha, que aí tem diversos nomes, Guardiãs Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, Grupo Especializado. Tem outros projetos que trabalham o apoio às mulheres vítimas de violência, o empoderamento feminino, como o coral Vozes que Não Calam, da Guarda de Florianópolis, que dá um apoio psicológico e empoderamento às mulheres vítimas de violência, né, que às vezes tem ideação suicida, que às vezes tem depressão profunda. E aí o projeto busca trabalhar o psicológico, né, a partir de um coral, de trabalhar a voz, o empoderamento, mostrar para a mulher que ela tem voz e que ela pode falar e que ela pode brilhar, vamos dizer assim. Então, esse coral Vozes que Não Calam, por exemplo, da Guarda de Floripa, já está conhecido na cidade, são convidados a se apresentar em teatros, universidades, praças, enfim. É só um exemplo, né? Mas outro projeto relacionado à prevenção são com as crianças também. Quase todas as guardas têm algum projeto com crianças, seja na proteção escolar, né, na proteção física, vamos dizer assim, da segurança física das escolas, mas trabalhos de disseminar conteúdos de cidadania, conceitos que estão dentro do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos da criança e do adolescente. Mas você tinha me falado, Roberto, que você também viu trabalhos de guardas que trabalham com comunidades indígenas, né? Ações. Né? Ações voltadas para essa população, né? Sim. Para pessoas com deficiência, enfim. Sim. Tem muitas experiências também. É muito amplo o trabalho que as guardas do Brasil fazem. Extremamente amplo. É uma diversificação de atividades gigantesca. Eu estava citando alguns exemplos, né, do que eu, inclusive, apresentei ontem. Um dos temas relacionados é a proteção de populações vulneráveis, que entra mulheres, né, que hoje a maior parte da população brasileira é mulher, então é o maior público que as guardas podem atender, que a população de mulheres é a maior. Crianças também é outro público gigante, né, e que, inclusive, essas duas populações são prioritárias para o conceito de segurança cidadã da ONU, do PNUD. Né? Ela coloca lá como que deve ser levado em consideração como prioritárias para os municípios, para a política municipal de segurança. Mas, além dessas, tem outras populações vulneráveis. Refugiados, por exemplo, a gente encontra lá em Boa Vista, Roraima. Visitei 2 vezes a guarda de Boa Vista, Roraima, lá no norte, né? O pessoal confunde muito com Rondônia, no sul. No sul, não, na parte sul da região norte. Embaixo do mapa, digamos assim. Isso, na parte sul da região norte, né? Embaixo. Mas Boa Vista tem uma das guardas melhor estruturadas do Brasil, assim, com melhor atuação, uma das mais eficientes que eu pude conhecer. E eles têm uma atuação em parceria com o Exército, lá nos locais em que acolhem os refugiados, né? Tem muitos, o estado que mais recebe refugiados, venezuelanos em sua maioria, e a guarda apoia um trabalho lá com os refugiados. Indígenas, a gente vai encontrar indígenas no sul da cidade de São Paulo, numa área de preservação ambiental, e que a guarda ambiental de lá faz a segurança desse território que tem uma comunidade indígena e faz outras ações como campanhas de alimentos, de roupas, de arrecadação de roupas, distribuição. Porto Alegre também tem uma comunidade indígena. A guarda de lá também faz apoio, faz campanha do agasalho e outras, arrecadação de outros suprimentos para distribuir também para a população indígena. A gente vai encontrar em outras cidades, por exemplo, em própria São Paulo, ou todas as grandes cidades, Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza, pessoas em situação de rua, e que as guardas fazem algum trabalho relacionado à população em situação de rua, de dar segurança aos locais que eles dormem geralmente, que eles se aglomeram nos grandes centros, ajudar no ordenamento urbano, apoiar o serviço de assistência social, às vezes distribuição de comida,
de alimento, de cobertores no frio, em cidades como Curitiba, São Paulo, Floripa. Então, a gente vai ter homossexuais, né? O público LGBTQIA+, cidades como o Rio, Salvador, fazem um trabalho no dia a dia, né, de combate à homofobia e também em grandes eventos como Carnaval e Réveillon, campanhas específicas para a proteção desse público, que às vezes sofre algum tipo de preconceito maior em grandes eventos. Enfim, são pessoas com deficiência, a Guarda de Aracaju, a Guarda... Deixa eu lembrar uma para não falhar a memória. Em São Paulo, a gente vai encontrar um estado, né, que tem uma maior diversificação de guardas, desenvolvendo inúmeras atividades, e não só a capital, né, o estado como um todo. E aí eles apoiam e desenvolvem diversos projetos sociais para apoiar populações vulneráveis, inclusive pessoas com deficiência. Roberto, esse trabalho que você faz, ele é extraordinário para a valorização das guardas municipais. Uma figura como você, que consegue falar com tanta propriedade sobre o trabalho de cada guarda, sobre o valor que essas guardas estão levando para a segurança municipal. Você que falou que foram mais de 80 municípios e para alguns deles mais de 3 vezes. Você falou aqui Rio, São Paulo, 7, 5 vezes. Então foram muitas viagens que você fez, né? Eu queria saber, uma curiosidade, qual é a logística que você tem para esse trabalho? Você consegue um financiamento? Tem um instituto que banca esse seu trabalho? Como é que você, como pesquisador, consegue ir, e sendo guarda municipal, eu estou falando aqui para as guardas municipais de todo o Brasil, e a gente sabe da nossa grande luta, uma delas é valorização, salário, a gente ainda não tem um piso nacional que seja robusto para a gente dizer que é bem remunerado. Como é que tu consegue fazer essa caminhada Brasil afora? Eu preciso entender um pouco disso. Bem, a minha motivação principal para fazer é a busca de conhecimento, né? Eu sempre quis... a minha primeira graduação foi turismo, né? Foi no Instituto Federal do Ceará. E aí, só que eu não atuei muito nessa profissão. Eu queria atuar numa profissão relacionada à pesquisa social. E aí fiz o vestibular da UFC, né, o Enem, passei no bacharelado. E o meu objetivo era trabalhar com pesquisa, né, estudar ciências sociais, a sociologia urbana, principalmente, e atuar com pesquisa. Então, a minha motivação para aprofundar os estudos na guarda tem a ver com esse meu desejo de muito tempo já de querer trabalhar com pesquisa. E aí comecei a viajar nas minhas férias, durante as minhas férias, há 7 anos, né, atrás, comecei a usar o meu período de férias para viajar, fazendo empréstimo. Não tinha dinheiro, então eu fiz empréstimo no banco, né, servidor público, geralmente recebe ofertas generosas de empréstimo. De consignado. De consignado, mas que tem que pagar, né, em suaves prestações. Que extraordinário, cara, por 10 anos, no meu caso, né, adquiri empréstimos para pagar por 10 anos. E aí, mas eu tinha esse desejo, então eu comecei nas minhas férias a visitar as guardas. Depois fui usando troca de serviço, né? Quando eu estava no operacional, podia trocar serviço com um colega e pagar no outro dia, enfim. Usei minhas licenças prêmio, né? De 5 em 5 anos, nós, servidores públicos, temos direito a 3 meses, né? Se não tiver falta, se tiver um bom comportamento. De acordo com os critérios. De acordo com os critérios, né? Do nosso estatuto. Então, os primeiros 5 anos, né, do meu trabalho foi exclusivamente com o meu custeio, com empréstimos, né, a ajuda do meu irmão, da minha família, que às vezes me emprestava ou me dava algum dinheiro para eu ir. Aí, à medida que eu fui conhecendo, né, viajando, visitando, quando eu voltava na cidade, geralmente eu já tinha algum contato que às vezes me oferecia alguma hospedagem, um dia na casa do comandante. Isso já aconteceu, não sempre, né, mas um dia na casa do comandante ou de um colega da guarda. Então, assim, eu fui construindo, né, uma base de apoio, né, que me apoiava em alguma coisa que eu precisasse durante a viagem também, e aí fui conseguindo, né, realizar esse trabalho.
nesses últimos 2 anos, eu passei a receber alguns convites, ofícios que chegavam à secretaria e em uma outra viagem, quando eu era para palestrar, me davam alguma ajuda de custo para passagem ou já me ofereciam hospedagem. Aí já mudou o cenário. Tu deixou então de ir fazer tuas pesquisas, necessariamente só ir para fazer pesquisas, e passou então a ser acionado, a ser convidado para compartilhar conhecimento. Isso. Né? Já transformou o fruto da pesquisa num pacote de formação e de informações. E aí as guardas passaram então a solicitar Roberto Nascimento com o conhecimento que tem para compartilhar. ODS, compartilhar PNUD. Isso, enfim. nos cursos de formação, em eventos, né? Extraordinário. Tá VIP agora, ficou caro. É VIP agora, Roberto Nascimento. Não, ainda VIP. não, na verdade. O que acontece? Eu tive algum apoio para algumas viagens muito pontual nesses últimos 2 anos. Também apoio do Instituto AGM Brasil, que está sediado lá em Barueri, né? Que foi criado a partir de uma associação de guardas municipais, que já me apoiaram em alguma ação, né, quando eu fui realizar alguma ação pelo Instituto, de apoio ao Instituto. Mas, assim, não é a maior parte das viagens. Ainda a maior parte das viagens, se a gente for fazer um cômputo geral, eu paguei mais de 95% das viagens, porque foram muitas viagens. E ainda estou pagando, na verdade, né, porque tem os empréstimos que ainda estão a vencer nesses últimos 10 anos. Mas é um trabalho que pessoalmente é gratificante para mim. Eu aprendi muito, continuo aprendendo, fiz muitos amigos, estou trabalhando com algo que eu gosto, porque eu me apaixonei por essa temática da segurança pública local, né, porque é algo que, como cientista social, eu observo que é uma necessidade da sociedade ter, de fato, uma atuação do nível local em segurança pública, que a gente percebe que, ano após ano, vem piorando os índices. Então, o que está aí de política pública atualmente, e não é uma crítica às forças policiais estaduais, nada disso, mas há limitações, né, do ponto de vista da presença do Estado, da força policial do Estado nas localidades pelo Brasil afora. É um país continental, né? Estamos num país que é o 5º maior do mundo em área, com mais de 5.570 municípios. Então, é muito difícil para os estados darem conta de estarem presentes em todos os locais com a sua força policial. Então, é necessário que os municípios, que é onde vivem as pessoas, né, os municípios, que isso vai variar um pouco de município para município, mas, em média, mais de 80% dos serviços públicos de um município, né, numa cidade, são do ente municipal, na jurisdição do ente município. Então, os logradouros, os espaços públicos em geral, onde as pessoas andam, circulam, frequentam, pertencem ao município. Então, nada mais lógico do que o município prover segurança pública para essas pessoas. Então, é uma análise aqui de cientista social, de perceber que há uma lacuna aí, uma necessidade que o ente municipal oferte, além dos serviços públicos outros, segurança para que as pessoas, os munícipes, usem esses serviços. E aí eu me apaixonei por isso, né, por perceber essa necessidade, e continuo pesquisando e continuo motivado, né, a escrever artigos, publicações, tanto nas redes sociais como científicas, e espero, né, continuar recebendo algum apoio, que os apoios se ampliem, né, esse trabalho. E agradeço demais quem já me apoiou até aqui. É muito bom ouvir, Roberto, né, essa sua experiência. Eu queria até explorar mais um pouco, mas por conta do tempo, de fato, né, o tempo passa rápido. Mas vamos só falar um pouco dos números, né, para que os demais servidores, guardas municipais de todo o Brasil possam conhecer um pouco mais dessa nossa realidade, que sermos a 2ª maior força de segurança pública do país, né? Estamos aí presentes em mais de 1.500 municípios. Então, falando especificamente de números absolutos, né? Hoje, qual a maior guarda municipal do Brasil? Em termos de número de efetivo de pessoas, isso, né, exatamente, de servidores trabalhando, é a Guarda do Rio de Janeiro, que está com um pouco mais de 7.380 servidores. Depois São Paulo, que acabaram de fazer um concurso, né, para 1.000 guardas, e possivelmente vão chamar mais 500,
estão... quando eu pesquisei em 2020, fiz o levantamento comparando as capitais em 2020, São Paulo estava com 5.900 e poucos servidores. Agora estão com quase 7.000. E possivelmente vão passar, né? São Paulo está numa tendência de se tornar o maior efetivo. Né? Se chamarem mais 500, aí vão passar o Rio. Mas há também comparações em termos. Né? Por exemplo, quando fala de guarda armada, São Paulo é a maior. E em segundo estaria Fortaleza, está a Fortaleza. Né? Mas em termos absolutos do efetivo, desconsiderando se está armado ou não, né? Mas que atua no patrulhamento urbano também, a Guarda do Rio, atua em segurança pública em diversos aspectos. Né? Uma das guardas das que que a gente consegue ver melhores práticas em relação a principalmente ações sociais. Né? Então, inclusive, a gente lançou agora, né, um ranking comparando as guardas das capitais, atualizamos a pesquisa que foi feita em 2020, comparando o efetivo. Inclusive, está numa matéria da Folha de São Paulo, que saiu no começo do mês. Né? A gente pode até colocar o link depois aqui para acessar. Em primeiro está o Rio, quase 7.400, né, quase, arredondando. Depois São Paulo, com quase 7.000. Depois Fortaleza, né, que está com 2.250, mais ou menos. Estamos com um concurso aberto em andamento, né, que a gente vai passar dos 3.000 guardas. Isso em números absolutos a gente continua em terceiro. Depois vem Belo Horizonte e aí depois vem Curitiba e as outras. Em termos proporcionais... Trazendo isso para a população, como é que fica em termos proporcionais não mudou muita coisa. Eu acabei de fazer esse cálculo, inclusive a gente vai lançar essa pesquisa, essa atualização, comparando diversos índices desses números, várias análises, a presença do efetivo feminino, o percentual em relação ao masculino nas capitais, que Fortaleza lidera percentualmente, né? Com 34% do efetivo feminino, depois vem Teresina, e aí depois vem as outras. Proporcionalmente falando, com relação à população, Vitória continua sendo a maior guarda. Né? Mais ou menos um guarda para cada 740 habitantes. E aí depois vem Fortaleza, hoje está em 7º lugar. Né? A gente está com um guarda para cada 1.078, 1.048, salvo engano, de habitantes. Com a entrada dos 1.000, a gente vai estar no 2º lugar, logo atrás, e por poucos pontos percentuais. Né? Pouca diferença. Vitória vai estar com um guarda para 740 e nós, Fortaleza, um guarda para 747. Então, em termos proporcionais, a gente também vai dar uma melhorada considerável, né? Em relação à proporção com a população. Roberto Nascimento, quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser acessar, enfim, essas informações, ou quem quiser te convidar para ir lá no município, conversar com a guarda, enfim, como é que faz? A rede social, como é que te acessa? E quem quiser te apoiar nesse trabalho que você está fazendo, eu sei que você está preparando aí, não sei quando é que vai ser, mas eu sei que estava na sua programação um trabalho internacional aí, ir aos Estados Unidos, já recebeu apoio suficiente para isso? Quem quiser te apoiar nesse trabalho, como é que faz para entrar em contato contigo? Pronto. Eu tenho uma rede social, um Instagram denominado Segurança Local, Seguranca Local. Nesse Instagram eu posto algumas atualizações do que eu faço, participação em eventos, palestras, algumas postagens também conceituais, informativas das agendas da ONU que se relacionam com o trabalho da segurança municipal, das guardas municipais. Então pode mandar um direct, né, uma mensagem no Instagram, ou então ligar também, entrar em contato com a nossa secretaria, né, onde eu estou hoje lotado no Programa Municipal de Proteção Urbana, como assessor técnico na Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Fortaleza. Ou entrar em contato também com os nossos amigos do Instituto AGM Brasil, que tem contato direto comigo e que me apoiam em algumas ações, né, e que a gente está realizaremos ainda ações futuras, lançamento de pesquisas em conjunto, eu com o Instituto AGM Brasil. Então, podem entrar em contato com alguns desses canais, né, dessas pessoas, desses contatos que chega até a gente. Eu passei recentemente numa seleção para participar de um fórum internacional lá em Nova York chamado Global Peace Summit, que é um encontro de paz mundial,
né, para apresentar boas práticas que contribuem em algum nível com a paz mundial. Que a paz mundial, muita gente relaciona a simplesmente não ter guerra, às vezes. Relaciona a macro-geopolítica. E não é só isso, né? Tudo que pode ser feito em nível local também, em nível micro, para contribuir com a paz, né, em algum nível vai contribuir com a paz mundial. E aí teve uma seleção, né, foi aberto um edital desse encontro, e tinha alguns critérios, né, tinha que preencher um formulário, mandar currículo, e eles faziam algumas perguntas sobre os seus objetivos de vida, seu trabalho, e eles analisavam critérios de liderança, de atuação profissional e acadêmica, enfim, e fui selecionado para estar, né, participando desse evento mundial que terá a presença de mais de 90 países, de representantes de mais de 90 países. Do Brasil, talvez eu seja o único, não vou afirmar com certeza, porque ainda não tive a lista de todos, né, nominalmente. Mas de 200 vagas para o evento todo, né, um evento que terá representantes da ONU, de organismos internacionais, embaixadores, enfim, pessoas representantes de órgãos internacionais, né, organismos e ONGs também internacionais. Então, de 200 vagas... Você está no meio das 200. Todos no meio das 200, com pessoas de mais de 90 países. Então, acredito que do Brasil não tenha tanta gente. E aí, estou precisando de um apoio para ir para essa viagem, né, que vai ser no final de outubro. E ainda estou prospectando, ainda não tenho certeza se eu vou conseguir ir, mas todo o apoio é importante e agradeço demais. Fica aqui o convite para todas as guardas municipais do Brasil que nos assistem, apoiem essa iniciativa, porque o Roberto é um fomentador do crescimento das guardas e ele merece toda a atenção e conseguir realizar isso, porque ele vai engrandecer o papel das guardas em nível internacional. Para as considerações finais, meu amigo Geraldo Rodrigues. Só agradecer, né, a presença aqui do nosso irmão de farda, Roberto Nascimento, né, pesquisador, cientista e guarda municipal, e dizer que estamos à disposição aí também para ajudá-lo no que for necessário para essa empreitada. Roberto, é uma satisfação imensa ter tido a sua participação aqui conosco, você que é um servidor extraordinário, um fomentador das guardas, um pesquisador indo e voltando, como a gente diz aqui no Ceará, né? Um sujeito que com humildade extraordinária e com conhecimento gigantesco. Eu espero que esse episódio ele sirva também de alavancagem aí para os seus trabalhos. Espero que você tenha um retorno, desejo isso, e queria agora convidá-lo para as considerações finais aqui no podcast Azul Marinho. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, pelo prestígio de vocês também, pela oportunidade, né, de explanar um pouco do que eu tenho feito e dos objetivos, né, que em termos gerais contribuir de fato com o desenvolvimento, né, contribuir em algum nível, minimamente que eu possa, com o desenvolvimento, com o incremento da política de segurança pública municipal local, que é de fato a presença, né, ampliar a presença do Estado, garantindo segurança para a população, né, do país, que só é possível fazer isso a partir do ente local, né, de maneira efetiva, de maneira de fato eficiente. Então, agradecer esse espaço, e só uma informação complementar a esse evento que eu vou participar, ele está relacionado à liderança em conciliar políticas públicas com objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, eu sou especialista também em objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Foi uma especialização que eu fiz lato sensu, numa parceria da INAP, a Escola Nacional de Administração Pública, lá de Brasília, com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também são, conceitualmente, norteiam a minha pesquisa, o meu trabalho, isso contou como pré-requisito para que eu pudesse ser selecionado para esse evento. Então, colocar que isso o alinhamento com essa agenda da ONU, com as agendas internacionais, principalmente com essa dos objetivos, é importante para alavancar, para trazer novas oportunidades de desenvolvimento para as guardas municipais.
a partir de nós mostrarmos que o trabalho que é feito em nível local contribui com o alcance de objetivos globais, né? Contribui com algo maior do que simplesmente o local, né? Algo que o nosso trabalho é importante e pode ser reconhecido em nível mundial pela contribuição que tem, né, de forma efetiva com objetivos globais das Nações Unidas. Conheçam o trabalho do Roberto Nascimento, acesse as redes sociais, apoiem esse trabalho. Esse foi mais um episódio do podcast Azul Marinho, um podcast dedicado a todas as guardas municipais do Brasil.